Oi, oi, gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje, como eu já falei no primeiro vídeo do canal, a intenção desse canal é que eu esteja me comprometendo comigo mesma e com as coisas que eu preciso desenvolver, com as coisas que eu preciso melhorar. Então, para eu poder desenvolver, para eu poder melhorar, eu primeiro tenho que assumir quais são essas coisas que eu tô errando e tô insatisfeita nas áreas da minha vida. E um ponto que eu estou completamente insatisfeita, com certeza, é a minha relação com as compras, principalmente as compras por impulso. Então hoje, nesse vídeo, eu quero trazer 10 dicas que eu vou usar e que eu quero trazer para vocês também, para eu finalmente parar de comprar por impulso. E eu espero que essas dicas sejam úteis aí para você do outro lado e que funcionem também se você conseguir seguir todas aí no seu dia a dia. Vem comigo? Bom, gente, eu acho que antes de começar as dicas, eu preciso falar um pouco de como é que é essa minha relação com compras para vocês entenderem por que hoje eu enxergo essa relação como um problema na minha vida. Eu sempre percebi que, principalmente quando eu tô ansiosa, eu acabo comprando muito mais por impulso. E o meu problema é maior com compras pela internet do que até ao vivo. Às vezes ao vivo eu consigo ver, provar e não compro. Mas pela internet parece que vai ali, eu nem vejo, e eu ainda fico com aquela coisa de, poxa, já que eu vou comprar uma coisinha aqui, deixa eu botar um pouquinho mais no carrinho para valer a pena, ou para o frete sair de graça. Então eu até acabo comprando mais do que de fato eu queria. E isso já é uma relação que vinha me incomodando há um tempo. Inclusive já tinha falado sobre isso na terapia. Mas na época que eu falei com o meu antigo psicólogo sobre isso, ele falou assim comigo: mas você está fazendo alguma dívida por conta dessas compras que você está fazendo? E na época eu não estava fazendo dívida nenhuma, eu de fato conseguia pagar tudo que eu comprava. E ele perguntou também: as coisas que você compra, você usa? E eu usava a maioria das coisas que eu comprava. E quando eu percebia que eu não ia usar e tal, ou eu trocava, ou eu acabava doando, passando para outra pessoa. Então eu não ficava acumulando aquele monte de coisa. E meu psicólogo no final falou: então te faz feliz, você fica animada, te dá uma sensação boa quando você compra e quando chega? Eu falei que sim. Ele falou: algum momento você se sente arrependida? E eu disse que não. Então ele falou: tá, então qual é o real problema de você estar comprando? Eu não tô vendo nenhum problema de você estar comprando. E naquela época, essa resposta dele meio que me assentou, sabe? Eu fiquei assim, realmente, não tem nenhum problema, não tô me endividando, eu uso as coisas que eu compro, ou eu dou o que eu não tô usando, então realmente não tem nenhum problema em relação a isso. Mas eu continuava com um incômodozinho ali dentro de, poxa, por que eu compro tanto? Por que eu compro tanto por ansiedade? Não tem necessidade, eu sei que eu tenho roupa suficiente. Tô falando de roupas porque eu sei que a minha principal questão de compras é com roupa. E por que é com roupa? Primeiro que eu amo qualquer coisa relacionada com moda. Então eu consumo conteúdo de moda, eu gosto de saber das tendências, eu gosto de estar atualizada, eu gosto de ter um guarda-roupa atualizado. Então eu sinto que a moda é uma expressão de mim e eu adoro fazer parte desse universo. Então, de fato, roupa é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de não comprar por impulso. Então, até aí, beleza. Continuou sendo uma coisa que eu fazia ao longo da minha vida. Só que o ano passado, a minha renda diminuiu, porque eu estava com 2 trabalhos, um era um projeto que tinha período, né, para acabar, e ele acabou. E aí, assim que esse projeto acabou, eu continuei meio que mantendo a minha vida nesse mesmo patamar que eu tinha quando eu tinha essas 2 rendas, que era do meu trabalho atual e mais essa do projeto. Só que agora, a minha renda diminuiu, como eu falei para vocês. E aí eu comecei a pensar mais sobre essa minha relação com a compra, por que eu faço isso. E olhando também o meu guarda-roupa, eu vi que meu guarda-roupa já tem mais do que o suficiente, já tá tudo certinho, não cabe mais roupa ali. E, de fato, se eu continuar nessa bola de neve de comprar todo mês, porque sim, eu compro todo mês alguma coisinha, eu vou acabar me endividando de fato. Então, esse mês já foi um mês que as minhas compras no cartão deram mais alto do que o valor que eu poderia pagar. E aí eu entendi que, tá, agora eu preciso de fato parar, porque isso de fato vai me prejudicar. Não que não me prejudicasse antes, mas como eu falei para vocês, quando o meu psicólogo trouxe essas perguntas, eu realmente aceitei, até porque era uma coisa que era cômoda para mim, que eu queria fazer, eu queria comprar. Então, eu quis aceitar
essa desculpa que ele me trouxe, né? Essa conversa que ele me trouxe, porque me deu um aconchego e uma coisa de tipo, beleza, então não preciso mudar uma coisa que me gera prazer. Só que eu quero entender também como é que eu funciono de fato, como é que eu consigo não comprar, porque eu consigo, eu sou uma pessoa potente, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa estratégica, então se eu de fato me comprometo com isso, eu consigo fazer, até porque eu tenho roupa suficiente, eu tenho peças-chave, eu tenho peças básicas, eu tenho roupas que combinam entre si, então não tem necessidade de eu ficar comprando mais e mais e mais. E aí eu resolvi passar por esse processo de ficar um tempo sem comprar. Eu não sou o tipo de pessoa que já chega e traz uma meta muito grande para minha vida, porque eu me conheço e eu sei que eu não vou cumprir, ou que eu vou ficar muito frustrada se eu não conseguir cumprir, se eu falar para vocês que eu vou ficar um ano sem comprar. Então, eu pretendo começar pensando em ficar 3 meses sem comprar, trazer para vocês como é que está sendo a minha experiência, o que eu estou sentindo nesse processo, e depois ir dobrando, e a intenção é ficar bastante tempo sem comprar. E aí, quais são? Eu fui escrevendo, pensando quais estratégias eu adotaria para de fato ficar sem comprar. E aí eu vim trazer para vocês, eu consegui anotar 10 estratégias. E se ao longo do vídeo eu pensar em mais alguma para trazer para vocês que eu acho que vai ser útil, eu vou trazer aqui também. E claro, gente, fiquem abertos aí nos comentários para vocês também trazerem dicas, estratégias para que esse processo seja mais leve, para que esse processo seja facilitado. Então vamos começar. A primeira dica eu acho que é a mais óbvia, né? E a mais simples de se fazer também. Como eu falei para vocês, eu adoro consumir conteúdo de moda, eu adoro estar por dentro das tendências. Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de seguir influenciadoras que só trazem conteúdo de compras e compras e compras. E não só de tendências de moda. Eu vou continuar consumindo conteúdo de tendência de moda porque eu gosto e porque eu ainda acho que eu consigo consumir esse conteúdo sem que isso me force ou me gere uma ansiedade tão grande assim de compra. Então, eu acredito que eu consiga, mas conteúdo que seja só voltado para compra, só voltado para link de coisas, para cupom de desconto, eu não vou mais seguir. Então, eu parei de seguir todas essas blogueiras que são de provador e tal. Parei de seguir elas no Instagram, principalmente, aqui no YouTube também. E parei também de botar, quando aparece para mim ali no procurar do Instagram, eu também comecei a botar que não me interessa esse conteúdo. Não me interessa, não me interessa. Então eu vou parar de seguir essas influenciadoras que trazem só conteúdo de compras. Tem outras influenciadoras de moda que eu amo, que trazem outros conteúdos que eu também acho super incríveis. Então essas eu não vou parar de seguir. E, por exemplo, uma que eu amo aqui no YouTube é a Marcela Carrasco. Não sei se vocês seguem ela, mas ela traz conteúdo de moda com história, explicando o motivo das tendências das coisas, o que vai entrar em alta, e ela não fica trazendo link de coisa, a não ser que seja uma publi, né? Mas aí a gente entende também que é o trabalho dela. Então a Marcela Carrasco, por exemplo, é uma que eu vou continuar seguindo. E outras também que falam de moda, mas que também falam de lifestyle e outras coisas, eu também pretendo continuar seguindo. Então, a primeira dica é essa, vou parar de seguir influenciadoras que só incentivam demais a compra. Bom, a segunda dica, que eu acho até que poderia ter sido a primeira, é para você ter um motivo claro na sua cabeça, sensato, de por que você está querendo fazer esse desafio com você, por que você quer parar de comprar por impulso. Porque como eu falei para vocês, teve um determinado momento da minha vida que eu não tinha esse motivo tão claro, e aí qualquer desculpa era suficiente para eu falar, realmente, eu não preciso parar de comprar. Então, se você não tiver um motivo muito claro na sua cabeça, uma razão muito lúcida, assim, de por que você quer parar de comprar, sensata, de quais são os prós e os contras, e você entender de fato por que você quer parar de fazer essas compras por impulso, você não vai conseguir parar. Porque aí qualquer pessoa que chegar na sua cabeça e falar, poxa, mas você merece, você trabalha tanto, você vai acabar indo na onda e falando, é verdade, eu mereço, eu trabalho tanto, não vai prejudicar meu orçamento e você vai acabar comprando. Então você precisa ter na sua cabeça um motivo muito claro, muito sensato de por que você está fazendo essa escolha. E aí, seguindo nessa dica de parar de seguir pessoas que te influenciam a compra, outra coisa que a gente precisa fazer, quem é como eu, que compra demais por impulso, é desinstalar todos os aplicativos do seu celular que influenciam compra. Então, desinstala o aplicativo de loja, desinstala o aplicativo da Shopee, da
da Shein, da C&A, da Renner, enfim, desinstala tudo. Para mim, eu vou ser sincera, e isso também eu acho que é um processo de autoconhecimento. Eu percebi que alguns foram super fáceis de excluir e outros eu fiquei assim, ai, não sei se eu quero excluir, porque eu gosto de entrar ali para navegar, para botar no carrinho, mesmo que eu não vá comprar. Eu acho que eu consigo me controlar. E aí é bom também a gente perceber o que é mais difícil pra gente entender esse nosso processo de autoconhecimento, tentar pensar por que uma loja é mais difícil do que a outra, sabe? E como que a gente perde tempo, né? Pelo menos assim, quem é impulsivo como eu vai entender como que a gente perde tempo nessas lojas e nesses aplicativos de compra. Gente, eu fico muito tempo olhando coisa na Shopee, aí eu começo a achar coisas que eu olho e falo, nossa, eu preciso disso, sendo que eu nem sabia que a coisa existia. Então, não, eu não preciso de uma coisa que eu estava vivendo até agora, sem nem saber que existia. Então, eu consegui desinstalar todos eles. Como eu falei para vocês agora, o meu ponto fraco é a Shopee. Então, desinstalei a Shopee também, consegui desinstalar a Shopee. E isso com certeza vai ser um processo que vai me ajudar muito, principalmente se eu conseguir me manter no foco e não instalar de novo o aplicativo. Então, por isso também que é importante eu ter aquela meta clara de por que eu estou fazendo isso. Eu, no meu caso, estou fazendo isso porque eu não quero me colocar num buraco de dívida, e se eu começar agora, eu sei que eu vou conseguir isso. Outra estratégia que eu vou seguir é que eu não vou mais ficar salvando look de loja, salvando link de roupa que eu quero comprar. Eu não vou mais fazer isso. Eu tenho esse hábito de fazer isso, eu fico salvando o look, coisa que eu acho interessante no Instagram para eu comprar depois, mesmo que muitas vezes eu nem compre, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou ficar salvando o link de nada, não vou mais fazer isso, porque eu sei que isso também ativa aquela dopamina ali de eu ficar já sonhando, imaginando que eu vou comprar, que eu vou ter, que eu vou experimentar. Então eu não vou mais fazer isso. E aí também falando nessa questão de não salvar links e looks de compras, gente, também estou me desinscrevendo de todos os e-mails de promoção, de compra. Toda vez que eu recebo um ali no meu Gmail, eu já estou cancelando a inscrição. Eu sei que é um saco fazer isso, que dá trabalho, que às vezes é melhor só fechar o e-mail e ignorar, mas como eu fico recebendo ali toda hora, e é um e-mail que eu também recebo coisas de trabalho e outras coisas que eu preciso estar sempre olhando, toda vez que eu estou recebendo algum, eu estou me desinscrevendo. Eu não estou me desinscrevendo de todos de uma vez, porque é muita coisa, mas toda vez que eu recebo, eu estou me desinscrevendo ali de alguns, para que no futuro eu pare de receber e-mail de promoção e de cupom, enfim. Não quero, porque eu sei que isso também é uma isca para quem é consumista como eu. Então, estou me descrevendo de todos os sites aí de compras. Mais uma estratégia que eu quero seguir eu não vou mais fazer compra no cartão de coisas superficiais. Gente, calma, também não vou dizer para vocês que eu nunca mais vou usar o meu cartão de crédito, até porque eu não ganho uma renda tão alta assim que eu possa, de fato, abolir o cartão de crédito da minha vida. Às vezes a gente precisa para uma coisa emergencial, para um remédio, enfim. Mas para compras por impulso, eu não vou mais usar o cartão e não vou mais ficar parcelando. Porque eu acho que isso é uma coisa que também gera um conforto ali, de você quer muito uma calça, você quer muito um casaco, às vezes é caro, você não teria esse dinheiro para pagar à vista, mas você pensa, eu não tenho dinheiro para pagar R$ 400 à vista, mas se eu parcelar em 10 vezes, R$ 40 por mês é de boa, eu vou comprar. Então eu não vou mais fazer isso, meu cartão estava vindo muito alto, eu estou conseguindo diminuir, graças a Deus, então eu não vou mais fazer isso. Não vou parcelar coisas que eu não preciso, compras por impulso, principalmente roupa, eu não vou mais parcelar roupa. Mais uma estratégia que eu acho essencial e que eu não vejo tanto assim as criadoras de conteúdo falarem quando elas trazem essas dicas de parar de comprar por impulso, eu vou manter o meu guarda-roupa organizado. E aí, gente, eu tô falando muito aqui no sentido de roupa, porque eu sei que o meu maior problema é com compra de roupa. Mas se no seu caso aí for compra de maquiagem, for compra de cosmético, for compra de livros, faça a mesma coisa aí na sua casa. Mantenha organizado essas coisas que você sabe que você está sempre ali querendo comprar mais. Porque se você manter organizado, você vai saber o que você tem de fato. Porque às vezes a gente compra porque a gente acha que a gente não tem, a gente esquece que está lá no armário, porque tá tanta coisa tumultuada ali, que a gente acaba não tendo nem noção de que a gente já tem a coisa. Então eu quero sempre manter o meu guarda-roupa bem organizado, ficar sempre reolhando, e aí, partindo disso, eu já trago até a próxima dica, que eu só vou manter no meu guarda-roupa, ou, como eu falei para vocês,
na sua coleção aí de maquiagem, de cosmético, o que eu, de fato, uso, amo e funciona para o meu dia a dia. Porque, por exemplo, eu já tive um monte de salto, acho lindo, posso até amar, mas não funciona no meu dia a dia. O meu dia a dia eu gosto de conforto, eu vou para a faculdade, eu vou trabalhar, eu vou para o centro do Rio, então lá não tem ruas regulares o tempo todo, eu tenho que andar em paralelepípedo, eu tenho que andar em ruas que são irregulares, eu tenho que subir escada, então assim, salto alto não é uma coisa que funciona pro meu dia a dia. Então, se não funciona, faz sentido eu ter 10 saltos altos? Não faz sentido. Então, assim, quando você tá com um guarda-roupa ali funcional para você, enxuto para você, você vai conseguir entender o que de fato você precisa e o que você não precisa. Então eu não vou mais manter no meu guarda-roupa coisas que eu não utilizo, que não fazem sentido pro meu dia a dia. E, gente, eu não tô falando aqui para jogar tudo fora. Ah, então eu vou jogar todos os meus saltos fora. Não, gente, também não é isso. Mantém um, dois ali para uma ocasião especial, que você gosta mais, que você sabe que são mais usuais, mais confortáveis, combinam com mais coisas, mas não tem necessidade de você manter 10, até porque muitas vezes quando a gente guarda, quando a gente vai usar já tá até estragado ali, já tá com a sola soltando, então não vale a pena, é dinheiro jogado fora. Então eu só vou manter coisas, e coisas que me sirvam, porque muitas vezes a gente fica guardando roupa no guarda-roupa, porque a gente fica com um sonho, eu vou emagrecer, eu vou não sei o quê, e assim, além disso não ser saudável mentalmente pra gente, porque não é confortável você querer vestir uma roupa e toda vez que você tentar vestir aquela roupa que você gosta, tá justo em você e você fica pensando, poxa, eu engordei, meu Deus, que horror, e você ficar se auto-martirizando ali. Então, não vou manter roupas que não me servem, que não me caem bem, enfim, que eu não amo, eu vou realmente doar, vender, fazer alguma coisa com essas roupas, mas eu não vou manter no meu guarda-roupa, até para eu ter organizado e saber o que eu tenho, o que eu preciso de fato. E aí, puxando com esse link aí de coisas que me servem, caem bem, gente, é essencial você experimentar as coisas, você saber o que funciona para você. Então, por exemplo, às vezes está muito em alta usar saia, usar vestido, e eu quero ter algum vestido, eu quero ter alguma saia, mas já teve outros momentos da minha vida que eu comprei saia e vestido e não usei. Então eu tenho que parar e refletir, por que eu não usei essas saias, esses vestidos que eu comprei? Porque era muito curto, eu não me sentia confortável. Porque era muito justo, eu tinha que ficar toda hora puxando para baixo, porque acabava subindo. Porque no meu dia a dia eu pego muito moto ou Uber, então eu preciso, né, de uma calça, de uma coisa que seja mais confortável e usual ali para andar de moto. Então, assim, quando eu penso nisso tudo, eu consigo ter uma visão mais clara de por que eu não comprava essas peças, e aí eu consigo não ficar comprando por impulso novamente uma coisa que eu já sei que não funciona para mim. E para você saber o que não funciona para você, você precisa experimentar. E como eu falei, gente, eu estou falando de roupa, mas repetindo, se o seu caso for maquiagem, se o seu caso for cosmético, lembra do que você já usou e o que funciona para você e o que não funciona. Eu adoro comprar blush, mas eu já testei em mim, toda vez que eu compro blush rosa, eu não sinto que fica bem em mim. Eu gosto de blush mais alaranjado, mais coral. Então, gente, para de comprar blush rosa. Por mais que você ache lindo, a gente pode admirar uma coisa, gostar na outra pessoa e aceitar que não é pra gente, que não fica bom na gente. Então, essa parte do autoconhecimento, de entender de fato o que funciona pra você, o que você gosta, o que você se sente bem, o que você se sente poderosa, é essencial para diminuir essas compras por impulso. Então, na minha rotina, por exemplo, de cuidado com a pele, eu sei que o que funciona para mim, o que faz eu manter a longo prazo, é protetor solar, hidratante, um limpador facial aí e um produto para a área dos olhos, porque eu sinto que eu tenho muita olheira. Então, por que eu vou ficar comprando mais 10 mil coisas que eu não vou usar na minha rotina? E aí, às vezes, só de eu pensar, meu Deus, a minha rotina tem 10 passos, eu não vou nem começar a rotina. Então, pior ainda, tô jogando mais ainda meu dinheiro fora porque essas coisas estragam. E aí eu vou começar a não querer fazer porque é uma coisa muito complicada a começar, então é melhor que eu não faça. Entende? É melhor que eu fique com o básico bem feito. Então, se a gente se conhece, a gente consegue se manter firme nas coisas que fazem sentido pra gente e não sair comprando loucamente porque é bonito, que tá na moda, porque a gente gosta, porque a gente quer experimentar. Então, eu acho que essa também é uma dica que eu vou manter firme e forte aí. E aí, mais uma dica que, pra mim, eu tenho certeza que vai ser essencial, é que agora eu quero investir o meu dinheiro mais em coisas de autocuidado.
Porque pensando, refletindo lá no fundo, por que eu compro tanta roupa? Porque eu quero me sentir bonita, porque eu quero me sentir vista, porque eu quero me sentir poderosa. E qual é a outra coisa que pode fazer eu me sentir vista, poderosa, maravilhosa, olhar para o espelho e gostar do que eu vejo? Eu estar bem comigo, com o meu corpo, com a minha pele. Então, eu quero investir mais nessas coisas, porque são coisas que vai estar comigo o tempo todo. Mesmo que eu esteja com a mesma roupa, se eu tiver com a pele bonita, com o cabelo bonito, com o corpo bonito, eu vou continuar me sentindo linda. Eu não preciso estar trocando de roupa todos os dias para me sentir linda. Mas eu estar com o cabelo hidratado, eu estar com a pele boa, eu estar com o corpo do jeito que eu acho bonito para mim, isso sim vai fazer eu me sentir linda todo dia. E assim, tomando cuidado também para não trocar um vício por outro. Então, quando eu falo para vocês, eu quero me sentir linda agora e tá com o cabelo hidratado, não vou comprar agora 10 mil cremes por causa disso. Não, como eu falei para vocês, eu vou entender o que funciona para mim e vou investir no que funciona para mim. Então, uma coisa também que eu já agregando aí nessa dica que eu também tô fazendo nessas compras aí de cosmético, de produto de pele, de maquiagem, é que eu não compro mais um produto até acabar o mesmo produto que eu tenha, mesmo que seja de outra linha, de outra marca. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo do blush, eu adoro blush, mas eu já tenho vários blushes aqui em casa que eu ainda não usei até o final. Então, eu não vou comprar mais blush até eu finalizar com todos que eu tenho aqui. E aí, a mesma coisa para shampoo, condicionador, enfim, qualquer produto aí de pele, de cuidado que eu tenha, eu não vou ficar comprando 10 coisas iguais. Eu vou comprar usar até o final, mesmo que eu não ame, mesmo que eu não goste, eu vou entender por que eu não amei, por que eu não gostei, mas eu vou usar até o fim, porque meu dinheiro não é capim e eu não tenho tanto dinheiro assim para ficar testando, jogando fora, não tenho. Então, se você tem aí, sorte sua, vai, usa, faz o que você quiser, mas como não é o meu caso, não vou fazer isso. E aí, a última dica que eu trago para vocês. Como eu tô falando aí de autocuidado, de me sentir mais feliz com a minha aparência e comigo mesma, me sentir poderosa, pensando e refletindo sobre autocuidado e sobre essas questões, eu acho que o que mais me influencia a comprar, com certeza, sem sombra de dúvidas, é o celular. Porque hoje em dia a gente sabe que com o IA, com as coisas que tem, com a tecnologia que tem, a gente não pode nem pensar, às vezes, em alguma coisa que a gente quer comprar, que parece que o celular já adivinha e já começa a aparecer um monte de propaganda desse produto aí que a gente ou falou em voz alta, ou comentou com alguém. Às vezes a gente nem percebe que a gente comentou e já tá propaganda aí de alguma coisa que a gente pensou. Parece que, de fato, leu o nosso pensamento. Então, eu quero investir em momentos reais, em momentos fora do celular. E aí, eu acho que isso também vai fazer muito bem para minha saúde mental. Então, eu quero evitar ficar aí no scrolling e passando tela e passando Instagram, porque eu sei que isso faz mal para minha cabeça, para o meu cérebro. Então, eu vou parar de fazer isso e vou investir mais em momentos presentes. Momentos presentes com as pessoas que eu amo, momentos presentes comigo mesma nesses momentos de autocuidado, momentos presentes lendo um livro, acendendo uma vela, tomando um banho relaxante. Então eu quero investir mais nesses momentos para eu não ficar recebendo tantos estímulos aí do celular nesse sentido de compra, 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 compra. Então, essas foram todas as estratégias aí que eu pretendo usar nos próximos meses. Se você também é uma pessoa que tem problema de compra, por favor, divide aqui comigo, conta aqui nos comentários. E caso você tenha ficado até agora, eu imagino que meu conteúdo faça algum sentido para você, então eu te peço, se inscreve aqui para você me acompanhar e para você também fazer um compromisso consigo mesma. E eu espero que a gente tenha uma caminhada muito legal aí nesse processo, não só de não comprar por impulso, mas de se conhecer melhor, de se desenvolver mais. Então, daqui a 3 meses eu vou contar para vocês como é que tem sido essa experiência e se eu tô conseguindo cumprir, se eu vou conseguir continuar cumprindo, porque como eu falei para vocês, agora eu vou falar 3 meses só para eu não me frustrar, mas a intenção é que seja uma coisa que eu consiga, de fato, começar a fazer a longo prazo, para não gerar essas questões comigo e também para eu não fazer essas coisas por ansiedade. Eu preciso me conhecer para eu conseguir usar esses sentimentos, essas emoções que eu tenho para outro lugar que me gere mais desenvolvimento mesmo, mais crescimento pessoal.
Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que essas estratégias façam sentido para você. Se você tiver ideias de novas aí, comenta aqui pra gente. E é isso. Um beijo e até a próxima.